Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos, porque nós estamos vivendo tempos de decisão, tempos que vão decidir o destino da humanidade. O que me motiva a fazer o vídeo de hoje é ver as profecias se cumprindo. Uma coisa é nós falarmos da Bíblia, é nós falarmos do que, para todos os efeitos, parece ser a nossa interpretação de determinados versos. Outra coisa é nós vermos, nós presenciarmos o cumprimento daquilo que já estava escrito, segundo entendíamos. Eu estou me referindo a um decreto que foi promulgado na cidade de Curitiba no dia 4 de dezembro de 2020, portanto há poucos dias atrás, o qual eu vou trazer já para você, e o qual fere frontalmente a lei de Deus. E este evento, por si só, ele se alinha com aquilo que as profecias já diziam há muito tempo. E, obviamente, uma situação dessa demanda decisões. Decisões por parte daqueles que o fizeram o decreto, por parte daqueles que o apoiaram, e aqui refere-se às autoridades, e também decisão por parte de cada cidadão. Esta mensagem, ela não tem o propósito de tratar do coronavírus. Coronavírus, no contexto do que vamos tratar aqui, é meramente um pano de fundo. Claro que no decreto usa-se ele como justificativa. E eu vou apresentar já o decreto para nós irmos direto ao tema. Vou abrir aqui na tela para você. Está aqui. Nós estamos lendo o decreto número 1640 da Prefeitura de Curitiba. Você tem na tela o artigo 3º, onde diz que os seguintes serviços e atividades deverão funcionar com restrição de horário e ou modalidade de atendimento. Aí ele enumera várias. Mas o que chama atenção é aquilo que eu frisei em amarelo. Por exemplo, nós temos aqui no primeiro, dizendo, sendo autorizado aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery até às 22 horas. Depois, no segundo, algumas atividades, proibição de abertura aos domingos. Quais atividades são? Aqui diz escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, academias de ginástica, para práticas esportivas individuais, serviços de banho, tosa, estética de animais. Bom, o mesmo decreto, como se vê pelo texto, permite o funcionamento de segunda a sábado, mas proíbe o funcionamento aos domingos. E aí o decreto avança a outras determinações que estão aqui. Por exemplo, nós temos aqui no 6º, onde fala também que os mercados, supermercados, hipermercados e mesmo o comércio varejista de hortifruti grangeiros e outros só poderão estar abertos nos domingos na modalidade delivery, ou seja, na prática, fechados. O que nos chama a atenção é o dia escolhido para que os estabelecimentos sejam fechados. Já esteve em discussão na sociedade, e não é aqui o principal foco da fala, o fato de que
mostram-se irrazoáveis as medidas que pretendem, com a justificativa de diminuir o contágio pelo coronavírus, impedir a circulação em apenas um dos dias da semana, ou mesmo em um dos dias da semana. Já comentamos em outros vídeos, por exemplo, o caso dos supermercados, que é bem comum. No passado, houve um decreto fechando totalmente os supermercados aos domingos. Então, nós fizemos só um cálculo de tempo simples. Ora, todas as pessoas precisam ir ao supermercado para comprar os itens básicos. Elas tinham 7 dias vezes 24 horas, posso fazer uma conta aqui rápida, correto? Então, 7 vezes 24 vai nos dar 168 horas semanais. Então, a proposta do decreto foi dizer o seguinte: olha, agora vocês não vão ter isso, vocês vão ter só 144 horas semanais. Para todo o contingente, o mesmo contingente de população que ia nos 7 dias, agora vai em 6. E aí, qual vai ser o resultado prático? Ora, aumento de aglomeração nos dias em que se pode ir ao supermercado. O resultado prático do decreto atual não deixa de ser semelhante, porque por mais que se diga que os supermercados podem trabalhar na modalidade delivery, é certo que muitos não vão efetuar suas compras nesta modalidade, que é por não possuírem mesmo o acesso à internet para fazer isso. Embora a penetração da internet seja alta via celular, não é de 100% da população, sabe-se disso. E até as faixas mais pobres acabam sendo mais atingidas neste particular. Além disso, tem uma série de outros serviços, os quais não se pode dizer que promoviam maior aglomeração do que os demais dias aos domingos, não para todos eles. Nós vimos uma série ali que foram colocados. Temos aqui, se a gente colocar de novo, voltando um pouquinho, salões de beleza, eu até li aqui, ó, escritórios em geral. Aqui eu queria me ater nisso. Escritórios em geral. Escritórios em geral, os dias de trabalho são quais? Normalmente. Segunda a sexta, quando muito sábado. Então, que eficácia tem o decreto para dizer que o escritório em geral deve ficar fechado aos domingos? Em termos de coibir ou inibir a progressão da contaminação do vírus, zero, praticamente. Para não dizer zero, uma margem desprezível, uma quantidade desprezível de eventuais pessoas que trabalhariam no escritório aos domingos. Call center, quem não estiver em home office, por exemplo. Agora, por que então aos domingos? Se, por exemplo, nesse caso de escritórios em geral, o que inibiria bem mais o contato entre as pessoas e, por consequência, o contágio seria a restrição num dia regular, onde há um contingente maior de pessoas trabalhando. Eu coloquei fiz esse preâmbulo só para que nós possamos estar num plano comum onde nós enxergamos que nem todas as medidas desse decreto concorrem para o objetivo proposto. Ou seja, nem todas as medidas deste decreto contribuem de fato para diminuir a aglomeração e, por consequência, o contágio com o vírus. Ok? Daí, nos resta, a partir dessa análise, entender de duas formas. Uma delas é, foi um lapso, passou-se por alto, não se percebeu que o resultado prático seria esse. Tudo bem, seria uma possibilidade. Agora, é estranho porque, nesse particular, o decreto vem na mesma linha do decreto anterior, que surgiu há meses passados na cidade de Curitiba, e que também não produziu eficácia, pelo menos não neste particular que estamos comentando aqui, que é inibir a progressão do contágio no dia ou na semana por conta de escolher o domingo. Ou seja, o ponto que eu estou no qual estou batendo, é a escolha do dia, não é em si as medidas. Ou seja,
Não se quer que a população se aglomere por conta de não haver uma superlotação nos hospitais. Ora, essa justificativa, do ponto de vista médico, ela soa plausível, ok? Eu não estou aqui para tratar deste ponto. Agora, o que eu estou aqui é sim para abordar o fato da escolha do dia. Então, esse preâmbulo serve para mostrar que a escolha do dia, ela não se demonstra tecnicamente a mais adequada, ou ela não se justifica tecnicamente. Qualquer outro dia, ou melhor dizendo, outros dias poderiam ter sido escolhidos, com inclusive mais eficácia do ponto de vista de evitar-se aglomerações e contágios. Domingo, por natureza, é um dia onde a população tende a ficar fora do ambiente de trabalho, por exemplo. Isso por quê? Porque se estivesse certo, não, mas é porque já é um hábito. É até cultural isso. Agora sim, vamos ao ponto. Eu vou analisar essa questão apenas e tão somente do ponto de vista bíblico. Eu sei que deve haver muitas pessoas aí que vão tratar destas questões sobre o ponto de vista da Constituição brasileira, por exemplo. Eu não vou tratar disso por duas razões. Primeiro, porque já há aqueles que o fazem. E segundo, porque além de não ser o foco meu e do canal, já se vê, é notório, que a Constituição tem sido repetidas vezes desrespeitada em várias decisões, seja conexas ou não com a Covid. Eu não estou aqui para mencionar todas essas decisões. Há pessoas que tratam disso especificamente e pessoas que não estão nem ligadas com a palavra de Deus. Meu foco aqui é a Bíblia, tá? Vamos para Êxodo, capítulo 20. Eu gostaria de ler com você a lei de Deus. Êxodo 20, versículo 8 em diante. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Detalhe, você pode abrir tua Bíblia católica, tua Bíblia dita evangélica. Na prática não há diferença entre essas duas. No que se vai ler aqui é a mesma coisa, tá? Então, verso 8, nós lemos: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus foi categórico. Ele disse no versículo 9: 6 dias trabalharás e o 7º é de repouso. Qual é? O sábado. Para ninguém ter dúvida. E ele, inclusive, acrescentou dizendo por que ele fez essa escolha. A razão é porque ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou para dar o exemplo para toda a humanidade. O sábado não foi para um contingente só da população, para uma nação específica. Ora, a razão pela qual ele instituiu o sábado foi a criação, quando ele criou o primeiro par, o primeiro casal, Adão e Eva. Nós encontramos a razão lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Entendo que é conveniente nós repisarmos isso. Gênesis 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então não há dúvidas. O sábado foi estabelecido para a humanidade. Deus estabeleceu que a humanidade devesse trabalhar 6 dias e descansar no 7º, o sábado. E agora, sim, nós temos condições de analisar
o decreto promulgado pela Prefeitura do município de Curitiba, contrastando-o com a lei de Deus. Eu posso dizer que ele agride frontalmente o 4º mandamento da lei de Deus. Por 2 razões. Primeira, como nós lemos, Deus disse, o homem vai trabalhar 6 dias. E no 7º ele vai descansar, e esse 7º é o sábado. Portanto, Deus disse que o homem ia trabalhar no domingo. Deus declarou o primeiro dia da semana, o domingo, como um dia comum de repouso, como qualquer outro dia da semana. Agora o decreto se contrapõe a isso. Por quê? Porque o decreto obriga determinados segmentos da sociedade a fecharem os seus estabelecimentos no dia de domingo, portanto levando a cessar o trabalho no domingo, ou seja, descansar no domingo. E o decreto também diz que é permitido o trabalho aos sábados. Ora, o decreto vai exatamente contra o mandamento de Deus. Ele está agredindo frontalmente aquilo que Deus estabeleceu na sua lei. Agora, Deus é o Criador de todos nós. Deus estabeleceu a sua lei para todas as criaturas. Os curitibanos não são uma exceção. Portanto, o que está havendo aqui, e aí eu faço um pequeno parênteses, por muitos, o que está se fazendo pode ser de forma até inconsciente. É possível que muitos não conheçam o mandamento. Agora, para todos os efeitos, este decreto, ele está na direção de anular o efeito da lei de Deus. De derrubar aquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, na verdade é uma tentativa, porque ninguém derruba de fato aquilo que Deus estabelece. Deus é o Criador, Deus é o dono de todos nós. O homem pode dizer o que ele quiser, mas Deus é o dono. Outro detalhe que eu quero explorar dentro do decreto. Vou voltar aqui. Quando nós vamos lá para cima, no início, todo decreto, não é só esse, tá? Ele tem as considerações iniciais. O que são as considerações? São as razões que motivaram a redação do referido decreto. Então ele começa considerando que o município de Curitiba deve assegurar o direito à saúde, etc, etc. Aí ele vem para frente, aí ele começa a citar, inclusive, outros poderes. Por exemplo, considerando a resolução 595 da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná. Depois, considerando a lei federal número 13979, etc. E assim ele vai. Então aqui ele coloca sobre o decreto o peso da autoridade de governo federal, de governo estadual. E esses são, por assim dizer, os motivadores do decreto. Então é uma série de instituições humanas sendo apresentadas como peso de evidência para que se possa estabelecer o que foi feito. E aí sim vem decreta, pode ver aqui na sequência, tá? Em resumo, a base para o decreto é a autoridade humana, que é em qual esfera for, seja na esfera mundial, alguém podia até alegar OMS, Organização Mundial da Saúde, ONU, seja lá onde for, governo federal, estadual, municipal, enfim. Bom, quanto ao governo federal, há controvérsias, mas eu não vou me imiscuir nesta questão agora. Fato é que a única autoridade invocada para se estabelecer o decreto é a autoridade humana. Portanto, neste particular, o que nós temos aqui é uma contraposição da autoridade humana em relação à autoridade divina. E agora, Deus aceita isso? Deus aceita que o homem anule o que ele estabeleceu? Jamais. Jamais. Ah, mas e a justificativa? Não parece uma justificativa boa, pastor? Afinal de contas, a justificativa tem a ver com a saúde. Ora, diante desta desobediência a uma positiva ordem divina, a justificativa perde-se na insignificância. A justificativa ela é tão baixa
quanto o homem é mais baixo do que Deus. Aí você vai falar, poxa, mas você não considera a vida humana? Deus não considera a vida humana? Sim, Deus considera a vida humana. Eu nem vou falar a minha opinião, porque a minha opinião aqui nesse vídeo é o que menos importa. Eu estou expondo a palavra de Deus e a vontade dele. Em Êxodo, capítulo 15, no versículo 26, ele diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus se encarrega da saúde dos homens que ele criou. Então, a saúde não é uma desculpa para a desobediência. Não adianta usar a saúde como desculpa para estabelecer o domingo no lugar do sábado. Para Deus, isso não tem peso. Absolutamente. Como é que Deus enxerga isso? Desobediência, talvez culposa, da parte dos que não conheciam a palavra, e rebelião da parte daqueles que conhecem o mandamento e mesmo assim insistem nesta posição. Qual a consequência que pode advir da insistência do homem nesta rebelião contra Deus? Eu vou colocar alguns textos da palavra aqui e deixar bem delineado como Deus vê tudo o que está acontecendo. Primeiro, eu quero abrir com você Salmos capítulo 94, versículo 6, porque há aqueles que até vão tentar usar a Bíblia para falar assim: ah, pastor, mas nós temos que obedecer às autoridades que estão na terra porque elas foram instituídas por Deus. Sim, mas Deus conhece também esse tipo de argumento e ele já deu a vacina contra ele aqui em Salmos 94, tá? Ele disse assim, e eu gostaria que você observasse. Salmos 94, versículo 20. Olha só o que Deus diz. Podia acaso associar-se contigo, é o salmista falando para Deus, podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Para que você entenda a visão de Deus aqui sobre esse texto, tá? Quando ele fala que alguém forja o mal, tendo por pretexto uma lei. O que é o mal aos olhos de Deus? Nós podemos abrir em Romanos, no capítulo 7, e isso vai estar bem caracterizado. Em Romanos 7, versículo 12, é dito: a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é boa, a lei é o bem. Nós lemos a lei. No 4º mandamento é onde ele diz: 6 dias trabalharás, e no 7º, o sábado, descansarás. Isso é o bem. O contrário disso é o mal. O decreto está fazendo o contrário disso, porque está levando as pessoas a repousarem no dia que Deus não estabeleceu e dá abertura para que se trabalhe no dia que Deus estabeleceu como dia de repouso. E aí, nós voltamos para Salmos 94, versículo 20. Forja o mal, tendo por pretexto uma lei. Eu não vou entrar aqui no mérito de se a intenção de quem estabeleceu o decreto foi boa ou ruim. Eu não estou aqui para julgar a motivação de ninguém, mas eu estou aqui para analisar esse decreto à luz da palavra de Deus. Se você teve alguma participação, quer na elaboração, quer na imposição deste decreto, e não sabia, está sendo esclarecido agora, olha, você tem, diante de Deus, uma oportunidade de mudar a tua posição, em primeiro lugar, e segundo, de trabalhar para reverter este efeito prático do decreto. Ninguém está falando aqui da questão fitossanitária, ou seja, proteção das pessoas contra o coronavírus. Não estamos tratando disso neste vídeo, ok? Então, tome as medidas que achar adequadas, porém, sem pisar no mandamento do Senhor. Voltando para cá. Deus diz que é possível sim usar a lei
no caso a lei dos homens, como pretexto para a desobediência, que daí aos olhos de Deus é o mal. E é o que está acontecendo hoje, independente da motivação. Se a motivação foi positiva ou negativa. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Até não vou porque, na maioria dos casos, poderia haver desconhecimento da lei de Deus. Mas o fato está estabelecido aqui. Eu venho como pregador da palavra do Senhor. Meu dever é esclarecer tanto as autoridades quanto também a população. Então, atenção você, curitibano. Você deve avaliar esse decreto à luz da lei de Deus. Você que está em Curitiba, não é curitibano, mas mora aí, deve analisar esse decreto à luz da lei de Deus. Ora, o dia de trabalho é o sábado? O dia de repouso é o domingo? Não, é errado isso. É errado. E um decreto que contribua para estabelecer quer um costume, ou quer um hábito, ou quer uma situação contrária à lei de Deus, nesse particular ele deve ser questionado, sim. Neste particular da mudança do dia de repouso deve ser questionado, sim, e sempre. Por quê? Porque Deus não aprova. E Deus está olhando para ver se nós vamos escolher a Ele ou não. Quais são as consequências de insistir-se nesta imposição? Eu vou abrir para vocês em Deuteronômio, capítulo 28. É um capítulo que apresenta as bênçãos da obediência. Deus está disposto a abençoar, mas também as maldições da desobediência. E é interessante porque, dentre as consequências da desobediência, está o próprio agravamento das situações de peste. Ou seja, acaba se obtendo como resultado prático o contrário do que se alega com o decreto, do que se objetiva. Vamos para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Atenção, Curitiba. E atenção, outras localidades onde a mesma situação esteja se caracterizando. Decretos ou justificativa de coronavírus ou outros que levem à imposição de descanso dominical. Diz no versículo 16, pela desobediência, maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 19, ou 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a quentura e com o ardor, e com a secura e com a destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Aqui, Deus está falando até da seca. Olha que no estado do Paraná nós estamos vivenciando o período de pior seca da história. Interessante que foi bem no estado do Paraná onde nós vimos algumas medidas semelhantes a essa não é a primeira, e deveria isso nos chamar a atenção. Não estamos incorrendo nós, paranaenses, no desagrado divino ao insistir, quer em impor, quer em levar a cabo essas medidas que levam a um dia de repouso contrário àquele que Deus estabeleceu? E depois, no versículo 25, que é mais grave, nós estamos neste nosso país sob ameaça de guerra.
As cabeças pensantes, as autoridades do nosso país já sabem, e há quem esteja até fazendo preparativos para esta, que consideram hoje, eventual emergência, mas eu posso dizer pelas profecias bíblicas que é algo que certamente acontecerá. O Brasil estará envolvido em guerra nos próximos anos. Versículo 25, olha o que a palavra diz pela desobediência, desobediência aos mandamentos. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo o dia, porém não haverá poder na sua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. Ora, temos recebido reiteradas, por assim dizer, denúncias ou notícias, interprete como quiser, de que as terras brasileiras, meios de produção agrícola e afins, estão sendo comprados por estrangeiros, pessoas que nós nunca conhecemos. Em parte, coisas que estão preditas aqui têm acontecido, e queremos nós insistir no erro da desobediência ao mandamento para que toda essa desgraça advenha sobre a nossa terra. Ora, não façamos isso. O Senhor conclama tanto aqueles que decretaram quanto aqueles que estão de alguma maneira cooperando com este particular do decreto ao arrependimento. E se houver arrependimento, haverá mudança, porque Deus, Ele não tem prazer na desgraça nem na morte de ninguém. Pelo contrário, Deus fala muitas vezes que aqueles que se convertem, que mudam, verão o bem e a bênção. Em Ezequiel capítulo 18, no versículo 31, ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Verso 32. Porque não tomo prazer, repito, não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Voltando para Deuteronômio 28, o mesmo Deus que fala das maldições da desobediência apresenta uma série de bênçãos por conta da obediência. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto de teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e as crias das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos de diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu,
para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você não vai precisar de auxílio emergencial. O povo não vai sofrer por falta de dinheiro. Deus prometeu que haverá prosperidade se houver obediência. Continuo. Verso 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. É pouco ou quer mais? Deus está disposto a abençoar. O propósito de Deus é que Curitiba seja uma cidade bendita, que o Paraná seja um estado bendito, que o Brasil seja uma nação bendita. Mas Deus impôs condições. Sim, impôs. Ele tem autoridade sobre o governador, sobre os prefeitos e sobre todas as demais autoridades do estado do Paraná e também do nosso querido Brasil. Deus espera a obediência. E se houver, haverá bênção. Não estou com isso apregoando que os legisladores devessem obrigar o povo a guardar o sábado. Não é assim que se obedece a Deus. Quando há obediência a Deus, há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, é o que a Bíblia diz. Lá em 2 Coríntios. Ou seja, a população deve ser deixada livre no tocante ao dia de descanso. Nós não podemos obrigar a população a descansar num dia específico. Sugiro às nossas respeitáveis autoridades, vossas excelências, que procurem restringir o contato das pessoas para diminuir a disseminação do vírus com medidas que não agridam a palavra de Deus. E eu tenho certeza que, segundo a sabedoria que Deus deu a vossas excelências e a vossos pares na área de saúde, é possível idear novas medidas. Medidas estas que sejam efetivas, eficazes, porém permitam que a bênção do Senhor repouse sobre o nosso território. E é justamente nesta linha que o Senhor deseja que se haja. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, como disse há pouco, é dito no verso 17: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que haja liberdade para a população. A população, como bem se sabe, muitas delas, grande parte da população, para não dizer a maior parte dela, ela precisa trabalhar para sobreviver. E eu tenho certeza que vossas excelências, Deus lhes deu sabedoria suficiente para poderem delinear medidas que contribuam para a prosperidade, mas ao mesmo tempo restringam a circulação. Há meios hoje. A tecnologia até permite que muitos trabalhem, e muitos trabalhando em home office, e não é necessário que as pessoas tenham que transgredir os mandamentos do Senhor por força de lei. Apelo com humildade, mas com insistência a todas as autoridades que foram responsáveis não só pela ideação, pela redação do decreto e hoje por colocá-lo em vigência e por garantir o seu cumprimento. Também apelo à população de Curitiba, afinal de contas, ainda vivemos num país no qual se diz que o poder emana do povo, uma democracia, é exatamente isso que o termo significa. Apelo a todos, não usando a Constituição como minha regra, não. E não porque eu a desprezo. Como cidadão, estou abrangido por ela, mas apelo para que nós respeitemos e temamos a Deus. A mensagem que ele envia a toda a humanidade hoje, e com ela encerro esta pequena preleção, está em Apocalipse 14, no versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a
toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem de Deus é mundial, abrange a todos. Nós estamos circunscritos a ela. Então, portanto, apelo a todos vocês que tenhamos o verdadeiro bom senso, que tenhamos a verdadeira ética, que hajamos segundo os verdadeiros princípios morais, que construamos para a sociedade segundo uma plataforma eterna e sólida, inamovível, e que se demonstrará seguramente benéfica para toda a população e para nós. Atenção, você cidadão, você pessoa humilde, que está na base da pirâmide da sociedade, mesmo a você esta mensagem apela. Tema a Deus, respeite a Deus, procure obedecê-lo, você só vai ganhar com isso. Como é que nós podemos obedecer a Deus? Apocalipse 14, versículo 12 nos ensina: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Concluo a mensagem desejando a todas as nossas autoridades saúde, paz, prosperidade e também a toda a população. Nossas orações continuarão subindo ao céu em favor não só do término dos efeitos da contaminação deste vírus, como também e principalmente da obediência à lei do Senhor. Ele que é Senhor não só meu, mas de todos nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.